Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é John Milton Moraes e fui convidado pela Dr. Drones para ser consultor nesse projeto de ensino à distância, o curso da Escola de Drones. Me foi pedido para preparar um primeiro vídeo apresentando o curso, apresentando a mim mesmo, que sou um dos profissionais que estarei à disposição dos alunos nesse projeto, e fazer uma breve introdução ao assunto dos drones, demonstrando o que são e como funcionam. Vou aproveitar para dar um enfoque no assunto da história recente relacionada com esses aeromodelos, em questões básicas de aerodinâmica, de legalidade e alguns outros detalhes. A intenção é enriquecer esse primeiro vídeo, que vai servir também para a divulgação do início do curso, sendo distribuído de forma aberta na internet. Que tal um curso onde você paga uma aula e assiste dezenas de aulas? O curso funciona em ambiente virtual. Nós temos 12 professores que preparam videoaulas com assuntos solicitados pelos alunos. O aluno paga por um vídeo, tem acesso a todos e o curso cresce a cada novo vídeo produzido. Está previsto também a avaliação de alunos e a emissão de certificados que poderão ser impressos e assinados pelos profissionais formadores. Foi uma ideia genial que eu e outros colegas atuantes no mercado dos drones aprovamos e juntamos para tornar realidade. Sobre mim, no meio dos multirotores já sou relativamente conhecido, mas pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre mim ou até que o assunto drone seja algo realmente novo para você. Então vou me apresentar. Em primeiro lugar, eu confesso uma natural dificuldade de estar de frente para a câmera. Meus dotes são mais técnicos do que artísticos. Como vocês podem ver, não sou propriamente só mais um rostinho bonitinho na sua telinha. Eu tenho feito aí alguns vídeos com conteúdos técnicos para o pessoal que acompanha meu trabalho através do Facebook. Embora não tenha um cinegrafista, nem um estúdio, nem roteirista, nada disso, a minha intenção é excelente. Espero que o resultado fique aceitável, ok? Sou proprietário da TV Imagens Aéreas. Trabalho atualmente em tempo integral com captação de imagens aéreas, construção, reparação e manutenção de aeronaves. Faço parte da Associação Brasileira de Multirotores. Sou membro pioneiro na categoria profissional dessa entidade. Eu já tenho um historial relativamente grande nessa área dos drones, que hoje em dia ainda é um assunto relativamente recente, pelo menos aqui no Brasil. Sou originalmente um profissional de marketing. Trabalhei durante a maior parte da minha vida profissional numa empresa de grande porte na área das telecomunicações na Europa. A minha transição profissional para esse mercado se deveu ao fato de eu ser aeromodelista, ex-competidor internacional em algumas categorias dentro do aeromodelismo e um fervoroso praticante nas várias vertentes do aeromodelismo. Eu fui um dos precursores do voo através do vídeo, o FPV, num passado já relativamente distante, antes de existirem o que hoje se chamam de drones. E por estar muito ligado com a comunidade internacional de desenvolvedores, através dos fóruns da especialidade, na época, acabei participando do desenvolvimento de alguns dispositivos eletrônicos auxiliares para esse tipo de voo. Mais tarde, quando os aeromodelos começaram a se popularizar, a gente começou a pensar pela primeira vez em construir um aeromodelo com diversos rotores com hélice de espaço fixo. Eu estava lá experimentando junto com esses colegas em diversos países do mundo e foi assim que surgiu o primeiro tricóptero. Numa época em que não existiam placas controladoras de voo, esses primeiros multirotores voavam com giroscópios de aeromodelo adaptados. Muita coisa foi acontecendo em pouco tempo. Alguém teve a ideia de usar pela primeira vez componentes retirados de um controle de videogame e adicionar sensores nos primeiros projetos. Assim surgiu o projeto MultiWii. Outros grupos de desenvolvedores já trabalhavam em placas que inicialmente nem tinham sensores on-board. Eram usadas mais em aeromodelos de asa fixa. Eu também me envolvi no projeto ArduPilot, ainda com um planador de asa fixa e com a primeira placa, chamava ArduPilot Legacy. De repente a coisa começou a ficar mais séria, adicionaram processadores mais eficazes, variados sensores nas placas e surgiu a APM, a ArduPilot Mega. Junto com esse formidável hardware, foram sendo desenvolvidas algumas plataformas de controle específicos, como o ArduCopter, o ArduPlanes e o ArduRover. Bem, empresas começaram a prosperar nesse setor e em determinado momento houve uma dissidência dentro do principal projeto nessa área. E desfez-se uma sociedade, os sócios divergiram e duas empresas seguiram rumos diferenciados. Uma delas, a 3D Robotics, 3DR, continuou fornecedor de hardware, seguindo um caminho de desenvolvimento open source, quase diria no âmbito acadêmico. A outra, Dajiang Innovation Technology, mais conhecida hoje como DJI, criou alguns produtos blindados ao utilizador e, numa perspectiva absolutamente comercial, inundou o mercado com os quadricópteros branquinhos chamados de Phantom, que custam como caviar, mas vendem como pipoca na porta do cinema.
Bem, era para eu falar de mim, mas acabei contando um pouco da história do setor, do meu ponto de vista, obviamente. Mas serviu mesmo assim para dar a entender que eu estava lá no antes, no durante, estou aqui hoje, nessa área que para mim era uma área de interesse extra-profissional e hoje se tornou a minha ocupação principal. Eu tive sorte por, na época, viver fora do Brasil e ser um aeromodelista ferrenho. Nesses 14 anos eu acabei tendo acesso a tecnologias que eram novidade absoluta e que hoje, mesmo já sendo passado em alguns casos, ainda são novidades aqui. Eu voltei para o Brasil há pouco mais de um ano. Entre as tarefas familiares de mudança e readaptação, eu fui levando meu projeto profissional, que nesse momento ainda é muito embrionário. Eu tenho muito caminho pela frente no sentido de divulgar e criar oportunidades de trabalho. E o fato de estar hoje me dispondo a dividir um pouco do meu conhecimento convosco faz parte dessa intenção de viver o dia a dia profissionalmente nessa área. Hoje a minha principal atividade vem sendo a manutenção de multirotores, a construção e venda de peças e de drones completos. Tenciono num futuro breve realizar mais trabalhos de captação de imagens, entre outros possíveis nessa área de trabalho. Vou aproveitar para pedir para vocês para visitarem e curtirem minha página no Facebook, www.imagensaéreas.tv. Dentro do que for possível, compartilhem meus conteúdos, me recomendem se souberem de alguma oportunidade de trabalho dentro das minhas competências. Eu agradeço antecipadamente a vocês por essa gentileza. Muito bem, eu acabei contando meu historial, um pouco da história dos drones, embora tenha eventualmente falado até em termos mais familiares para quem já está dentro do assunto, eu tenho que tentar manter um discurso descomplicado, fazer umas analogias simples, promover a compreensão, mesmo para pessoas iniciantes, que não conheço ainda muito desse assunto. Então eu vou ajustar um bocado mais o discurso para essa fase de iniciação. O que são drones? Eu queria que vocês vissem esse trecho de vídeo. E agora esse outro pedacinho aqui. Parece familiar? Sim, esses insetos são vespas, fazem um voo estacionário preciso e um zumbido absurdamente semelhante ao som produzido pelas hélices dos nossos multirotores. Em inglês, o termo drone significa vespa, ou zangão, que é o macho da espécie da vespa, e é por isso que os multirotores foram apelidados de drone. Exato, drone não tem propriamente nada a ver com aeronaves não tripuladas para fins militares. Essas aeronaves se chamam UAVs, ou em português, vans, ok? Portanto, isto é um drone, e já isto é um vant. E por que eu estou falando nisso? Porque acho importante transmitir uma ideia correta de que um drone é apenas um aeromodelo, não é uma aeronave, como às vezes nós próprios caímos na tentação de chamar. Hoje existe uma desinformação generalizada sobre esse tema. Nós vemos aparecer na mídia matérias como essa, por exemplo. Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo apontou que dos mais de 50 mil drones que existem no Brasil, apenas 7 estão dentro da lei. Um dos motivos para esses números seria o preço. Para colocar uma aeronave não tripulada dentro das normas, a regularização do equipamento custa cerca de R$15 mil. Notícias como essa, gente, são espalhadas pela rede e causam quase pânico entre os utilizadores dos pequenos drones, que são levados a se confundir, assim como a sociedade geral e até autoridades que não têm uma ligação direta com a área da aeronáutica. Nós não podemos confundir um pequeno aeromodelo com uma aeronave experimental de médio ou de grande porte, que tem alcance e propósitos absolutamente diferentes. Vejam essa outra notícia. Eles são cada vez mais onipresentes nos céus. É só olhar para cima, shows, casamentos, manifestações, basta um grande evento e lá vem um drone bisbilhoteiro filmando tudo. Levantamento obtido pela reportagem do jornal Estado de São Paulo mostra, entretanto, que apenas 7 veículos não tripulados, vans, como são chamados os drones, estão regularizados no país.
Estima-se existir entre 50 e 100 mil veículos do tipo no país. Não há um número preciso, porque muitos são importados ilegalmente. De acordo com a Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, os 7 vantes que têm o certificado de autorização de voo experimental CAV são 2 da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, 2 da Polícia Federal, 1 do Departamento Nacional de Produção Mineral e 2 de uma empresa privada. Bem, essa notícia me dá até raiva, pessoal. Eles colocam a imagem de um pequeno multirotor, foram tendenciosos e incutiram no leitor uma grande confusão ao afirmar que nossos drones são importados ilegalmente, o que não é verdade. Duplicaram o número de drones que eles dizem estar em circulação, eles mesmos dizendo que não é um número preciso. Quer dizer, isso foi uma reportagem, se vocês repararem, tanto essa reportagem quanto a outra que eu li anteriormente, foram reportagens espelho de uma reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, por sua vez, consultou a ANAC sobre um assunto que são VANTs, são aeronaves experimentais. E a ANAC, como não tem um regulamento para drones, ela informou ao Estado de São Paulo dados sobre as aeronaves experimentais. Disse que existem 7 aeronaves experimentais regulamentadas no Brasil e tal e coisa. E o jornal do Estado de São Paulo fez uma matéria sensacionalista. Só que em cima da matéria do jornal do Estado de São Paulo vieram mais outras várias, com cada um conta um conto e aumenta um ponto. É só mentiras, erros, incompetência e sensacionalismo. E o pior é que muitos de nós andamos por aí espalhando essas notícias pela rede, o que é péssimo para a nossa causa. Não vamos confundir as coisas, pessoal. Quem precisa de um CAV, um certificado de autorização de voo experimental, são aeronaves experimentais, sejam VANTs ou aeronaves tripuladas, não importa. Mas o que é óbvio é que para pequenos aeromodelos multirotores que nós possuímos e voamos, nada disso tem nada a ver com os nossos multirotores, ok? Existe uma regulamentação para o voo de aeromodelos e existe uma outra regulamentação para o voo de aeronaves experimentais. São coisas absolutamente distintas. Óbvio que devido à popularização dos nossos aeromodelos, tem gente que realiza práticas erradas, como voar sobre multidões, entre outras práticas reprováveis. E até por esse motivo estão sendo criadas novas regras pelo mundo afora, no sentido de coibir essas práticas e organizar o espaço aéreo. Aqui no Brasil, nós estamos nesse momento trabalhando nesse sentido. A ANAC está elaborando um projeto de regulamentação que deverá vir à consulta pública ainda esse ano. E paralelamente, nós juntamos um grupo de utilizadores de multirotores e formamos uma associação da qual eu já antes tinha mencionado fazer parte, a Associação Brasileira de Multirotores, ABM. Muito bem, meus amigos, eu estou falando de drones e falando muitas vezes de multirotores. Mas finalizando o assunto, o que são drones, convém eu vos explicar que existem também aeromodelos de asa fixa, que podem ser chamados de drones. São usados em tarefas mais específicas, na agricultura, em cartografia, em situações que necessitam se percorrer maiores distâncias ou ter mais tempo de voo. Eu tenho até alguns modelos de asa fixa. Um deles é este. É uma asa X8, ela tem aptidões mais específicas, como eu antes disse. Mas não me animei a colocar ela aqui nessa mesa, porque além dela estar desmontada, e mesmo que eu fizesse uma montagem provisória, ela é tão grande que eu ocupava essa mesa toda. Voltando a falar do fato de um multirotor ter muito menos autonomia e muito menos tempo de voo, do que uma aeronave de asa fixa, por que isso? É por causa da aerodinâmica, meus amigos. Vocês sabem por que um avião voa? Nesse momento nós já estamos aqui quase terminando o vídeo, então estamos indo para o assunto como funcionam, E eu queria que vocês vissem esse trecho de vídeo. Isso é um perfil aerodinâmico num túnel de vento. As linhas de fumaça são para nós vermos o comportamento do ar ao passar pela asa. Quando o ar passa por uma asa, ele acelera mais na parte superior da asa do que na parte inferior. Isso cria uma zona de baixa pressão na parte superior da asa
e gera o efeito que nós chamamos de sustentação, ok? Nesse pedaço do vídeo, onde eles fizeram aqui uns pulsos de fumaça e diminuíram a velocidade do vídeo, nós podemos observar visualmente e claramente a aceleração do ar na parte superior da asa. Vocês veem que os tracinhos chegam lá no final mais rapidamente na parte de cima. O ar está correndo mais rápido na parte de cima da asa. Isso é que gera aquela baixa pressão e gera a força de sustentação, que é a elevação, não é? É por isso que um avião voa. Querem ver uma outra pequena experiência? Olhem aqui para essa folha de papel. Uma folha de papel normal, de impressora, ok? Se eu dissesse antes de falar de aerodinâmica, eu dissesse para vocês como é que eu faço para levantar essa folha assim um pouquinho, só com sopro, vocês provavelmente me diziam para soprar aqui, né? Soprar aqui por baixo, né? Só que eu vou mostrar a teoria de aerodinâmica fazendo o ar correr com maior velocidade na parte superior da folha, o que vai gerar uma área de baixa pressão e vai gerar sustentação na folha de papel, ok? Basta eu fazer assim, ó. Cessou a baixa pressão, a folha desce. Vou fazer de lado para vocês verem. Ok? Eu estou soprando em cima da folha e a folha está subindo, ó. Muito bem, isso é aerodinâmica, é genial, não é? E pronto, amigos, concluindo, um aeromodelo de asa fixa tem superfícies aerodinâmicas que geram sustentação e normalmente tem um único propulsor, que é muito mais eficiente em termos energéticos, né? Já o multirotor, ele não tem superfícies aerodinâmicas e depende dos propulsores para gerar a sua sustentação, o que vai fazer consumir muito mais energia. Por essa razão é que um multirotor voa muito menos tempo e distância do que um avião. E pela mesma razão, um planador com asas muito maiores vai ter uma maior autonomia em relação a um avião. Okay? Trata-se tudo de eficiência energética, está diretamente relacionada com os princípios mais básicos da aerodinâmica. Assim fica explicado como funcionam os drones. Obviamente que haveria muito mais que se possa falar sobre esse assunto de funcionamento. Eles têm placas controladoras de voo, que por sua vez usam sensores variados, acelerômetros, giroscópios, barômetros, bússolas, receptores de satélite, etc, etc. Mas isso será assunto para próximas aulas. Espero que tenha sido interessante para vocês, que eu ganhe um like na minha página, na página do curso, um compartilhamento aí desse vídeo e de outros conteúdos na minha página, ok? É o que eu peço a vocês. Aguardo vocês para próximas videoaulas. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço.